Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea e hoje eu vou falar com vocês um assunto bem sério, que é sobre câncer, e mais especificamente sobre o câncer de boca, que é um tipo de câncer que eu mesma tive e que também tive a oportunidade de fazer iniciação científica na área de estudo do câncer, onde a gente estudava exatamente sobre o câncer de boca. Então eu gostaria de alertar vocês quanto a alguns cuidados, prevenção e até mesmo tratamento. Mas antes, deixa um like aí nesse vídeo, já se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, às vezes nós achamos que estamos imunes a determinadas doenças só porque comemos bem, porque nos exercitamos, porque somos pessoas saudáveis. Então às vezes a gente acha que nunca vai ter alguma doença aí como o câncer, que é uma doença que assusta tanto, não é mesmo? Mas a primeira questão é que qualquer pessoa está sujeita a ter câncer. Existem sim fatores de risco como genética e mesmo fatores externos, assim como o fumo, por exemplo. Mas, apesar disso, mesmo quem aparentemente está fora ali da curva, pode vir a ter câncer algum dia. E é por isso que eu vou falar com vocês alguns dos cuidados com relação ao câncer de boca. Alguns fatores que agravam, que proporcionam o aparecimento desse tipo de câncer são álcool, fumo, inclusive narguile, e além disso, HPV, um vírus humanamente transmissível a partir do contato sexual, principalmente o beijo. Então cuidado com quem vocês saem beijando por aí, tá bom, gente? Às vezes, mesmo tomando cuidado, mesmo não beijando tanta gente por aí, a gente nunca sabe quem que a pessoa que a gente tá beijando beijou antes da gente, né? Então é muito importante ter muito cuidado, porque a presença desse vírus pode ficar ali com você durante toda a sua vida sem você nem saber, ou pode desenvolver alguma doença. O câncer de boca, apesar de ser o mais comum dentre os cânceres de cabeça e pescoço, ainda é pouco conhecido. É um pouco estranho, assim, só estranho quando alguém fala, teve um câncer de boca, um câncer na boca. Ou no meu caso, quando eu falo, eu tive um câncer na língua, as pessoas falam, caramba, isso é possível? Sim, é possível. E uma coisa que facilita, digamos ali, um diagnóstico precoce, o que pode aumentar as chances de cura, é que você pode se fazer um autoexame. É um tipo de lesão que quando começa a aparecer, você percebe o aparecimento dela, ainda que não suspeite. Você pode acompanhar e pode procurar um profissional que entenda do assunto, mas o diagnóstico precoce é muito possível. Quando eu percebi o aparecimento da doença, para mim era apenas uma pequena afta, depois ficaram várias pequenas aftas e depois ficou uma mancha branca. Eu sempre fui acompanhando com dentistas, mas a questão é que eu não sabia exatamente com qual profissional passar, então eu ficava um pouco perdida. Eu passava com os dentistas, eu cheguei a passar com o gastro, com o otorrino, mas nunca sabia precisamente com qual profissional eu deveria ver esse tipo de afecções na língua ou na boca. E apesar dos dentistas terem a capacidade de avaliar a nossa boca, o profissional específico que vai analisar esse tipo de afecções bucais, que é o que você deveria procurar caso você perceba algum tipo de lesão estranha na sua boca, é o estomatologista. O problema pra mim foi que eu levei muito tempo até chegar nesta especialidade. Apesar de ter acompanhado um bom tempo com um dentista, nem sempre o dentista, a ortodontista, tem uma formação necessária para diagnosticar esse tipo de doença. Mas o estomatologista, ele já tem um olhar mais específico para esse tipo de afecções. E a partir de quando você deve buscar um profissional? Bom, nunca pense que é cedo demais para buscar um profissional, mas com o aparecimento de uma afta ali que não some, que ela fica por mais de 15 dias, por mais de um mês e não some, já é o suficiente para você procurar esse tipo de profissional. E em casos mais avançados você começa a sentir dor, começa a sentir ardência com determinados alimentos e posteriormente dificuldades na fala. Então não espere chegar nesse ponto para buscar um profissional.
Bom, quanto ao tratamento, o principal tratamento para os cânceres de boca, quando são diagnosticados cedos, em geral são diagnosticados cedos porque é um tipo de lesão que o próprio paciente consegue perceber ao iniciar. O principal tratamento que é capaz de promover a cura é a cirurgia. É possível ser feita a glossectomia parcial ou total da língua. E, gente, não se desesperem. Quando eu soube que tinha que fazer uma cirurgia na língua, eu fiquei muito desesperada, achando que a minha fala iria ficar muito prejudicada e eu tinha até medo de não falar como eu falava antes da cirurgia. Mas como vocês podem ver, hoje eu falo com quase nenhuma distorção. De vez em quando que eu percebo alguma palavra que não sai tão exata, mas ainda assim é totalmente compreensível. Então, com a ajuda da fono, vocês com certeza, se tiverem que passar por isso, com certeza vão se recuperar tão bem quanto eu. E além da cirurgia de remoção do câncer, geralmente em casos mais avançados também é feito o esvaziamento cervical, que é a remoção dos linfonodos do pescoço. No meu caso, apesar de não estar tão avançado, os médicos acharam mais seguro remover esses linfonodos para ver se não tinha nada espalhado, para garantir que nada pudesse ter começado a se espalhar para o corpo. E aí, para a recuperação, no caso, eu tive uma certa limitação do movimento do braço esquerdo depois desse esvaziamento, não conseguia levantar totalmente o braço, sentia muita dor mesmo na movimentação do pescoço, mas com o tempo fui recuperando também com uma ajuda da fisioterapia. Em casos ainda mais avançados, quando no esvaziamento cervical tem algum linfonodo sentinela, algumas células que se espalharam, também é recomendado radioterapia e quimioterapia, mas nesses casos já são os mais avançados, somente quando a cirurgia não é capaz de remover totalmente a doença. E agora, gente, quanto à prevenção. Como eu disse, qualquer pessoa está sujeita a ter a doença, mas existem alguns métodos de se prevenir e um deles é evitar fumar, beber e tomar cuidado com quem você sai beijando por aí, mas também o autoexame, você estar aí atento à sua boca, a algum aparecimento de afecções bucais, mesmo aftas que não somem aí por 15 dias, um mês, isso não é normal para uma afta. Acompanhar sempre com dentista. Cuidar do seu sorriso, do seu dente é muito bom, né? Manter sempre a sua limpeza em dia e também com relação à saúde bucal, não somente dos dentes. E procurar um profissional especializado como um estomatologista caso você observe algum tipo de lesão que não desapareça por mais de 15 dias. Como ali a mancha branca, que foi o meu caso. Ela ficou comigo aí durante pelo menos 3 anos até que fosse removida na cirurgia. Então esse tempo não é um tempo normal para uma simples inflamação, para uma simples afta, que é o que eu pensava no início. Bom, gente, aqui estão algumas dicas com relação à prevenção, aos cuidados que vocês podem ter com relação ao câncer de boca, pois ele é o mais comum dentre os cânceres de cabeça e pescoço. Apesar de ser um tipo de câncer mais recorrente em idosos, qualquer pessoa, assim como eu, pode ter a doença, então é muito importante vocês sempre se cuidarem. E se vocês gostaram desses vídeos, dessas dicas, deixe um like aí, se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo vídeo!